Obrigada a todos, obrigada Isa pelo convite, obrigada Ricardo pelas palavras. A Isa me deu uma tarefa impossível, porque esse trabalho que eu faço é caminhando. Então a gente vai começar com uma pequena experiência. Eu vou pedir para as pessoas da primeira fila se levantarem. Não, primeiro eu vou pedir para vocês respirarem profundamente. A gente vai fazer um exercício em silêncio, para dar tempo de fazer aqui nesse tempo que eu tenho para falar e fazer exercício. E aí vai ser assim, a primeira fila vai levantar e vocês vão dar a volta, contando os passos que vocês deram até voltar para o lugar. Enquanto a primeira fila sai, a última lá atrás sai para cá. Aí a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima, até que todo mundo saiu em ordem e todo mundo deu a volta e voltou para os seus lugares. E cada vez que vocês derem esse passo, vocês pensam que vocês estão caminhando sobre o planeta que nos abriga, que nos sustenta e do qual nós somos feitos. Então, é um exercício de contemplação. A gente começou num minutinho de silêncio, agora é um outro minutinho que a gente vai levar contemplando o caminhar e estar presente nesse lugar incrível chamado Terra. Pode começar. Vocês, quem está lá na última, para cá. Aí, quando eles terminarem, vocês. Não esqueçam de contar os passos que vocês deram, por favor. A terceira fila pode começar. E quando vocês voltarem aos seus lugares, vocês sentam, lembrem dos passos que vocês contaram, e continuem respirando, contemplando. Preste atenção como é que é dar o passo, como é que é pisar. Esse trabalho foi um trabalho que eu aprendi quando eu estive no Schumacher College, com o professor Stefan Harding, que é um trabalho para introduzir os alunos no conceito de ecologia profunda. E como eu vim da ciência e eu sou professora e eu adoro caminhar, esse trabalho foi perfeito, porque eu juntei o que eu sabia com o que eu adoro fazer, que é caminhar, contemplar, e trouxe aqui para o Brasil. E desde 2014 que eu tenho feito várias caminhadas, acho que eu já fiz mais de 20. Esse mês eu tive o prazer de fazer acho que 4 já. E agora, em junho, eu vou fazer mais 3 com o Museu da Manhã. E a ideia dessa caminhada é a gente se conectar com a nossa história. Mas uma história contada segundo a história da ciência. Eu não vou contar a história inteira aqui, porque não dá tempo. A gente teria que andar 4,6 bilhões de anos, que a gente caminha geralmente em 4,6 quilômetros. Né? Então, nosso universo conhecido começou mais ou menos há 13 bilhões de anos lá atrás, com o Big Bang, essa é a teoria mais aceita.
E vários sóis foram se formando e morrendo, se formando e morrendo, se formando e morrendo, até que nosso sistema solar nasceu e o planeta há 4,6 bilhões de anos atrás. 4,6 bilhões é um número muito grande. A gente sabe quantos zeros são, mas é muito difícil a gente ter ideia do que isso representa, né? A gente tem ideia de quanto tempo representa a minha vida, a nossa vida, mas 4,6 bilhões de anos é muita coisa. Então, normalmente, a gente caminha em quilômetros, o equivalente. Então, a gente caminha 4,6 quilômetros, que corresponde a 4,6 bilhões de anos. Então, nessa escala, cada metro que eu caminho corresponde a 1 milhão de anos. Eu trouxe meu metro, mas esqueci na minha bolsa, mas não precisa. Porque aqui a gente transformou 1 metro em aproximadamente 2 passos. Com a minha altura, eu mais ou menos caminho 1 metro a cada 2 passos. Por isso que eu pedi para vocês contarem quantos passos vocês deram. Eu contei para mim, deu mais ou menos 80 passos quando eu fiz a volta. Eu não sei, talvez tenha dado um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Então, para a gente andar a história inteira do planeta, a gente tem que dar 9.200 passos. Esse número é muito mais fácil da gente sentir o que ele significa. E aí, eu vou resumir muito rapidamente a história toda, porque não vai dar para falar tudo, né? Mas o planeta se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. Uma massa quente que levou alguns milhões de anos para esfriar, para formar os oceanos. E a vida foi surgir no planeta há mais ou menos 3,6 bilhões de anos atrás. Então, desde que o planeta se formou até surgir a primeira célula viva, foi necessário a gente dar aproximadamente 2.200 passos. Então, né? Eu adorei essa história, porque essa história é uma viagem no tempo, né? Eu estou lá no passado e estou viajando para o futuro. E eu cresci assistindo Star Trek. Meu primeiro grande mestre foi o mestre Yoda e o Obi-Wan Kenobi. Então, eu sou toda da ficção científica. Então, quando ele falou, cara, a gente vai fazer uma viagem do futuro, eu, yes! É isso que eu quero, viajar para o futuro. Então, a gente deu 2.200 passos para surgir a vida na forma de uma bactéria. Não sei se vocês conseguem ver o desenhinho, né? Então, as bactérias são as nossas antecedentes, nossos avós. A bactéria é uma espécie muito interessante, porque ela vive nas condições mais inóspitas, vive com e sem oxigênio. Naquela época não existia oxigênio, nem na atmosfera, nem dissolvida na água ainda. E ela é muito importante, porque como ela tem um material genético aberto, não está fechadinho numa membrana nuclear, ela troca e ela se adapta, e ela vai se adaptando e vai se desenvolvendo, e ela é super resistente. E aí ela levou mais ou menos mais 1 bilhão de anos para se adaptar e formar células eucarióticas que vão dar origem à nossa espécie de vida. E só para resumir muito rapidamente, né, a gente precisaria dar 8.000 passos para surgir os primeiros seres vertebrados. 8.600 para os répteis, 8.800 para ter mamífero, 9.193 passos, se eu não errei a conta, para a gente ter os hominídeos, que são quando os nossos antecedentes aprenderam a ficar de pé. O Homo sapiens, né, que a gente tem o fóssil mais antigo tem aproximadamente 300 mil anos, nessa escala corresponde a 30 centímetros, que é mais ou menos o meu pé. Então, quando a gente começa a entender a história, né, dos nossos antepassados e a nossa própria história, eu não consigo mais caminhar. É como se eu tivesse que andar para dentro de mim mesma. Eu acho essa analogia muito interessante, porque a gente está vivendo um momento da humanidade, acho que a gente sempre teve esses momentos, mas agora está muito nítido, que a gente precisa olhar para a gente, rever o que nos move, os nossos valores, o que a gente está chamando, o que a gente chama de colaboração, de cooperação. A gente viu exemplos lindos aqui, fica bem difícil falar depois desses exemplos incríveis, né? Tarefa bem difícil. Mas só para a gente registrar, né? Nosso calendário moderno começa há 2.000 anos, né? Junto com as religiões monoteístas. Isso significa 2 milímetros nessa escala. A Revolução Industrial, que foi há 200 anos atrás, mais ou menos, é que ela corresponde a 0,2 milímetros. E a minha vida, se eu viver 100 anos, nessa escala toda, ela é 0,1 milímetro. E aí me vem a pergunta, isso foi uma das caminhadas que a gente fez na Fazenda Serrinha, quando a gente teve aquela crise seca, que o Pupo falou, aquela crise de água, né, e que nos faz pensar, né, cara, o que a gente está fazendo com a nossa vida?
Então, para mim, uma das perguntas que me fica muito forte é: como é que eu posso viver plenamente esse nada de tempo tão precioso e que é todo o tempo que eu tenho para viver minha vida? E o que significa colaboração para mim nesse sentido, né? Se a gente for pensar vida, um átomo precisa interagir com outro átomo para formar moléculas, moléculas precisam interagir para formar células, células para formar tecidos, os tecidos precisam interagir, se relacionar para formar os órgãos para formar os seres. Os seres cooperam e formam comunidades. As comunidades convivem e constituem os ecossistemas. Os ecossistemas formam a biosfera. Nós somos essa biosfera. Nós não somos uma coisa e a natureza é outra coisa que a gente tem que ficar protegendo. A gente precisa cuidar da natureza porque ela e nós somos a mesma coisa. Não dá para separar. Quando a gente separa, a gente causa todo esse monte de problema que a gente está causando agora. E aí a gente precisa ser super criativo e pensar num monte de maneiras diferentes de reverter essa história. Se a gente simplesmente entendesse que a gente é isso, a gente teria causado muito menos problemas. Mas tudo está em tempo. Vida é relação. E relação significa a gente cuidar. A gente tem visto aqui, em todos os poderes da colaboração, e nesses que a gente viu até o momento, como que a gente pode cuidar. Exemplos lindos, né? Quando eu penso nisso, eu fico sempre com essas perguntas, né? Que mundo que eu quero criar? O que é cooperação de verdade? Como é que eu posso despertar criatividade e promover inovação? São todas perguntas que a gente está se fazendo o tempo inteiro, né? Eu, como educadora, penso muito nisso. E, com todos esses cursos que eu fiz, e experiências e viagens, e como eu curto muito a natureza, eu penso sempre na metáfora de uma árvore. E aí eu estou pensando aqui na árvore, né? A raiz a gente não consegue ver, porque ela está lá embaixo, né? Mas a gente sabe que, quanto maior a árvore, quanto mais forte, mais bonita e mais produtiva ela é, sinal de que as raízes são muito profundas. Então, nesse meu jeito de pensar o que seria uma educação, uma nova educação, uma educação transformadora, eu penso nessa árvore como modelo. E aí sempre me vem assim, né? A colaboração são os frutos e as flores que essa árvore está dando. O tronco é a comunicação. Porque não é possível a gente colaborar, a gente cooperar, se a gente não conseguir se comunicar. E a gente precisa se comunicar de um outro jeito, né? Eu falo aqui do diálogo, da comunicação não violenta, porque são os caminhos que eu estou escolhendo, né? Então, tudo que eu falo aqui, estou falando muito da minha própria experiência. E comunicar significa que a gente precisa ouvir. Se a gente não parar, não pausar, não respirar, não estiver presente, não estiver totalmente atento, a comunicação não acontece. Comunicação não violenta não significa não ter conflito, não é isso. Conflitos existem e eles vão fazer parte. Mas é como é que eu respondo a esse conflito. E se eu não estiver presente, escutando com atenção, né? Estando lá presente de corpo, mente e alma, espírito e sentimento, e tudo junto, eu não consigo fazer essa comunicação diferente para promover a real cooperação. E aí, para mim, né, a raiz eu chamo de contemplação. Eu sou uma praticante, eu pratico yoga, eu medito, eu danço, eu gosto de fotografia, gosto de cozinhar. São todas práticas que envolvem o ato de contemplar. Então, para mim, as raízes são qualquer uma dessas práticas que te ajuda a ficar presente, aqui, agora, estar inteiro aqui com vocês. Eu não estou pensando no que eu deixei de fazer, que eu devia ter feito, que eu não fiz ainda, nem no que vai acontecer daqui. Eu estou só aqui agora. Como é que eu estou inteira? Então, para mim, uma educação transformadora, se eu tivesse que propor um curso de formação de futuros professores ou currículo de uma escola, essas 3 matérias estariam, e o meu currículo seria no desenho de uma árvore. Quanto mais eu pratico uma prática contemplativa, mais eu consigo mudar minha comunicação e, portanto, eu consigo colaborar, cooperar de uma maneira diferente. O exemplo que os meninos trouxeram dos vídeos é um grande exemplo. Quando a gente comunica diferente, a gente consegue fazer as coisas diferentes. Eu acho que era isso que eu tinha. Aqui é um delírio meu, depois eu posso contar. Mas, né, eu gosto muito de terminar com essa frase dessa música do Caetano, né, do tempo. Né? O tempo ele
inventivo e ele parece contínuo. E ele é um dos deuses mais lindos. E aí fica aqui o convite, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Aqui todo mundo está fazendo coisa legal, porque vocês estão usando o tempo de vocês para estar aqui com a gente agora. Mas como é que a gente pode levar isso daqui para frente? Então, era isso que eu queria falar, instigar. Deu certo, deu tempo, 0. Uau!